movimento juvenil por excelência, que outros movimentos juvenis não estavam tão organizados como a gente vê hoje. Vários movimentos de jovens, de hip-hop, redes de juventude, movimentos além da universidade. Acho que está tendo mais movimentos juvenis fora da universidade do que dentro da universidade hoje. Naquele momento a universidade de alguma forma era um centro agregador de debates, de confluência de experiência, porque as pessoas viviam na universidade. Inclusive Zé Dirceu, na entrevista, falou: a gente lá em São Paulo, a gente queria um território livre. E a Maria Antônia, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que é na Rua Maria Antônia, justamente, foi um território livre dos estudantes, onde a gente discutia, fazia política, às vezes até estudava. Mas posso estar confundindo, não sei se foi ele ou o Palmeiras. Acho que foi do Admiro ou o Zé Dirceu. Posso estar confundindo agora, mas um dos dois essas questões. Para caminhar para o final, um pouquinho, 68 no Brasil, vamos dizer, começa com a morte do estudante Edson Luiz, onde fomos de sangue com um acidente de trabalho dos militares, né, que não estava escrito ali, na hora que eles foram reprimir o movimento do restaurante Calabouço, de que iriam matar o estudante. Houve um problema ali, acabaram matando o estudante, mas foi, vamos dizer, a grande retomada do movimento antigo, que embora 65, 66, 67, havia, vamos dizer, focos de resistência, de movimento, mas com a morte de Edson Luiz, vamos dizer, o bicho pegou, numa linguagem mais coloquial, porque a ditadura foi escancarada, mostrou-se claramente que havia, vamos dizer, uma força que matava, uma força que não respeitava a liberdade, uma força que não respeitava nem a própria classe média que a apoiava, a classe média apoiava muito a ditadura, e tem aquele slogan muito comum no enterro de Edson Luiz: matar o estudante podia ser o filho, podia ser seu filho. Então ficou muito claro para a classe média de que havia uma ditadura e que aquela ditadura matava inclusive quem não era contrário a ela, como era o menino Edson Luiz, que não era do movimento antigo, que estava ali de bobeira, no calabouço, e era uma pessoa que tinha um futuro pela frente, era um menino de 16 anos. Como a professora de Socorro falou, na questão dos excedentes, a luta para entrar na universidade, era uma luta ferrenha. A universidade era o principal canal de ascensão social da classe média. A universidade ia permitir que os jovens filhos, tanto da classe média quanto da classe popular, tivesse um futuro, tivesse a oportunidade de crescer na vida. Embora eram pouquíssimas pessoas que entravam na universidade. Ainda estávamos dominados pela questão da formação de elites, embora muito fortemente havendo a transição da universidade da formação de elites para a formação de massa. Formação de trabalhadores, de nível superior, pessoas que iam dar suporte àquele desenvolvimento que vinha de 2, 3 décadas atrás, e eram pessoas que teriam um papel de liderança nesse processo, vamos dizer, de efetivação do capitalismo brasileiro. Então a universidade tinha, vamos dizer, fazer parte desse projeto, vamos dizer, de país, de nação, que estava posto nos anos 60. Então tem vários episódios, a Quarta-feira Sangrenta, Sexta-feira Sangrenta, a Guerra da Maria Antônia, dos estudantes de Mackenzie, da Faculdade de Filosofia da USP, e vários episódios que já estão bastante documentados. A gente tem que entender 68 também a partir do que não está posto, das entranhas, de alguns aspectos que ainda não estão colocados. Eu acho que não sei como está o tempo aí, já está estourado. Mas eu me coloco à disposição depois por exemplo, os 2 livros que a gente produziu estão nas bibliotecas. Tem, por exemplo, textos inéditos, assim, sobre 68, sobre a universidade, sobre as profissões, inclusive minha dissertação de mestrado tentou mostrar essa questão da profissão como ponto importante no debate sobre o movimento antigo. E entre várias outras questões, a gente tem um blog também,
seja realista, seja possível, dizer de 68, que tem uma reflexão grande, estudos, tem trabalhos, tem artigos, tem depoimentos que também são importantes, para a gente tentar entender um pouco do que foi em 68 e quais as grandes heranças deixadas por 68. Acho que é importante para quem hoje está na universidade ter uma ideia da história do movimento antigo, dos movimentos juvenis da universidade, que a gente entra numa instituição que tem, vamos dizer, uma história e uma trajetória, mas a gente às vezes não conhece os meandros da instituição, vamos dizer, o que representa essa instituição do ponto de vista histórico. Como chegamos até aqui, num momento que discute mais abertura de vagas, expansão, discute reforma universitária, que eu não falei para vocês, há 40 anos que a gente não debate reforma universitária. Começou em 2004 o debate da reforma universitária, só que, como foi provocado várias vezes, não houve debate sobre a reforma universitária. Está encabeçada lá no Congresso, depois de uma longa disputa interna do governo Lula para, não, vamos tirar isso, já está o projeto pronto, jogar para o Congresso e eles que resolvam isso, que nós vamos fazer a reforma universitária por decreto. É o que está sendo feito. E eu concordo muito com os estudantes hoje que estão tentando debater a universidade, debater a reforma universitária e colocar isso como um marco legal mesmo, vamos dizer, do Estado, para que a universidade tenha rumos, que a universidade tenha futuros, que a universidade deixe que o estudante apenas não passe na universidade, mas tenha na universidade um local de aprendizagem e de experiências de cidadania, né? Que a universidade não seja apenas números de diplomados, números de pessoas, números de artigos dos professores, números de funcionários, etc. Que a universidade seja um local de experiências mesmo. Acho que essa geração pode mostrar muito isso. É uma geração, segundo os depoimentos, uma geração que aprendeu muito a partir do debate. Quem era do PCdoB, ou da AP, ou do PCB, ou foi da JUP em outras oportunidades, ou foi do PCR, o que seja. Eles sempre falam, a gente debatia muito. Não vai concordar comigo, mas a gente tinha que debater. Porque quem não debate não é de esquerda. Quem não debate, tem medo do debate, tem medo e tem compromisso dele com o status quo. Então o debate é importante. Acho que estamos aqui hoje falando de 68, qual a importância disso? Algumas pessoas vão falar, mas vocês estão romantizando 68, mas eu quis na minha fala mostrar que 68 está muito presente, 68 é importante não para romantizar, mas para ver os desdobramentos da universidade pública, os desdobramentos dos movimentos sociais, dos novos movimentos sociais, né, que de alguma forma estão ligados a 68, vou passar rapidamente. E a produção também, como estamos num congresso nos movimentos sociais, pessoas que, no calor dos acontecimentos, como Florestan Fernandes, Otávio Viane, Maria Alice Moraes, pessoas que tentaram entender um pouco o que passava em 68. Na França teve acho que entre o Efésio e outros, tem até um livro chamado A Irrupção, onde os intelectuais, vários intelectuais tentaram entender por que os estados estão se revoltando, por que está acontecendo isso aqui na França. Eles não acreditavam que os estados teriam feito aquilo e fariam muito mais depois com os desdobramentos. Mas eu acho que tem que acabar. Acho que na conversa, no debate, e acho que no contraponto também entre as pessoas que estão aqui, eu acho que é importante, e também na questão da democracia, porque, vamos dizer, muita gente morreu nessa brincadeira, aliás, não foi brincadeira, deve ser pejorativo, mas nesses movimentos, muita gente deu a vida, muita gente lutou para que a democracia brasileira chegasse no nível, né? De alguma forma, hoje nós estamos ainda engatinhando ainda. 20 anos de Constituição Cidadã, 40 anos de 68, e muita coisa ainda precisa ser rediscutida e ser aprendida pelas pessoas que estão hoje na universidade. Não podemos ser alienados e achar que a coisa não é para a gente.
estamos todos no mesmo barco e estamos todos preocupados com a sociedade, não podemos deixar isso haver na luz. E obrigado, acho que eu queria falar um pouco mais. Obrigado, deputados. Eu tenho ainda alguns minutinhos, eu gostaria de colocar um pouco, fechando o nosso debate aqui, depois de abrir para a discussão, um pouco a experiência pessoal como estudante do movimento estudantil e olhando hoje, como antropólogo, esse tempo e as relações que se tiveram durante esse período, né? Em 1964, eu morava, a minha casa fazia colada com a casa da UNE, onde funcionava o escritório da União Nacional dos Estudantes em Belém do Pará. Eu era lá na minha cidade, eu estava terminando, eu estava fazendo quarta e admissão, quando a casa foi invadida nessa noite e prenderam as pessoas e logo em seguida várias pessoas de 64 foram presas, inclusive um tio meu que era do Partido Comunista e que depois foi deputado e que nós da família ficamos muito preocupados como é que poderiam prender alguém da família. Bom, eu estava fazendo a quinta série, que seria hoje, né, que na época ele chamava a quarta e a admissão, ia passar o primeiro ano ginasial. E essa prisão desse tio vai afetar toda a família, né? E aí eu vou descobrir o que é o Partido Comunista, aí eu vou descobrir o que é o movimento, aí eu descubro o que é uma série de questões que eu estaria entrando no ginásio e estava preocupado e o movimento secundarista ali bastante ativo nessa questão, né? 64. 68, né? Eu não estou mais em Belém do Pará, eu estou fora, aliás, da cidade. Eu estou no movimento estudantil, secundarista, em oposição com meu pai, porque o meu pai estava defendendo a Revolução de 64. Quer dizer, eu já estava dentro de casa, dentro da minha família, né, já com um tio preso, eu em oposição ao meu pai, que defendia a Revolução, como todo mundo falava, a Revolução de 64, e eu ali, né, no movimento secundarista, escutando, né, a situação que estava ocorrendo no Pará, né, ocorrendo a movimentação para a guerrilha. Né? Aí eu sou, de uma certa forma, eu peço, eu digo, olha, eu tenho que sair de casa, que não dá para ficar aqui, né, e peço para ser internado num colégio de padres. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou para um colégio interno dos padres salesianos, e ali nos padres salesianos a gente começa a trabalhar de uma outra perspectiva, né, e entender o movimento, né, o movimento político estudantil a partir da Igreja Católica, que foi bem colocada aqui pela professora Socorro, todas as juntas, a JEC, a JOC, né, e aí a gente vai estar movimentando. E com os padres salesianos, eu me transfiro para Minas Gerais, que era o lugar onde podia fazer a faculdade, e eu passei o vestibular no final dos anos 69, início dos anos 70, para uma faculdade salesiana em Minas Gerais, e aonde eu já estava sendo treinado para trabalhar com o Círculo de Cultura e com o movimento de alfabetização de adultos, que era uma coisa assim bastante forte nessa época, sobretudo em Minas Gerais. Só que essa cidadezinha, onde eu morava, chamava-se São João del Rei. E essa cidadezinha tinha uma importância muito grande no Exército. Por quê? Porque foi dessa cidade, de São João del Rei, que saiu o famoso, glorioso Batalhão 11RI, que foi para a Itália e que foi para a guerra. Então todas as pessoas que estavam nesse batalhão do famoso 11RI, né, foram gente que tinha guerra, foram para a guerra, lutavam pela guerra, estiveram na Itália e tinham todas as suas medalhas, e era uma cidade extremamente pacata, quer dizer, não acontecia absolutamente nada em São João del Rei, e nós estávamos lá lidando como estudantes, dentro já universitário, dentro do movimento, que era um movimento de alfabetização de adultos, e que se opunha de frente com um outro movimento nacional da ditadura, que chamava-se Mobral, né? Que era o movimento Mobral, não sei se... Então, havia